Obrigada, boa noite, família NBN Living. Vamos falar hoje sobre o quê? Níveis de conhecimento sobre o produto. O que vocês precisam saber sobre o produto para poder o quê? Repassar para as pessoas e para vocês também estudarem sobre, se aprofundarem um pouquinho mais, né? Ver os níveis que vocês estão aí, sabendo um pouquinho menos, conhecendo um pouquinho menos. Então, é o que vocês precisam saber bem objetivo, tá? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que, né, é primordial, né, saber sobre a nossa empresa, tá? Por isso que eu sempre gosto muito de falar dela, né, no começo, começar nossos treinamentos sempre falando da nossa empresa, porque isso é muito importante, porque a nossa empresa, ela é uma empresa aí, né, de procedência, ela já está no mercado há 30 anos, isso é de extrema importância, e o que é muito importante, ela tem um laboratório próprio, que é, assim, um diferencial, né? Além disso, ela tem todas as certificações, tem toda uma equipe técnica que está ali, né, na fabricação, nos estudos, né, por trás de tudo relacionado ao produto, para nos trazer aí o que há de melhor. Tem aí também a tecnologia genocidil, que eu vou estar falando. Outro diferencial que é muito importante é saber que os nossos procedimentos são orgânicos, né? A nossa matéria-prima ela é orgânica, é 100% natural, nosso produto não tem reações adversas, né? Sempre importante saber que ele não tem reações adversas, mas a pessoa pode ser alérgica a alguma composição, algum ingrediente do produto. Isso acontece com qualquer produto, com qualquer alimento, né? Nós estamos aí sujeitos, susceptíveis a isso, tá? E aí o restante, né, que é o plano de negócio, residual de 75%, e a nossa empresa aí em expansão mundial, e ela é uma companhia global. Aqui são os nossos laboratórios, que é muito importante vocês também saberem, Quero Bolares Internacional, com o anexo Chifarma, tá? Sempre lembrando que o nosso laboratório é de grau farmacêutico, tá? As nossas certificações, saber também que os nossos produtos são certificados, né? Que cada país, cada instituição sanitária aí de cada país nos traz as certificações, tá? Então, é tudo certinho, tudo muito correto, a nossa empresa é muito correta. Tá? Os nossos escritórios, né, que estamos aí em operação em 18 países e legalmente estabelecida em 75 países, né, em distribuição. E saber que temos aí, né, uma rede social que vocês podem sempre estar usando como um suporte para vocês. Então, aqui coloquei só uma ilustração para a gente para nós podermos começar aí, né? Que é o Genoxidil, que é um suplemento alimentar, tem estimuladores da proteína NF2, da glutationa, né? Ele atua aí em doenças crônico-degenerativas, trabalha aí na terapia anti-idade, né? E é a melhor fórmula aí 100% natural. Então, vamos começar. Qual que é o primeiro nível de conhecimento? Tá? É saber alguns conceitos, algumas informações, algumas definições importantes. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Nós não fabricamos medicamentos, nós não curamos doenças. Isso funciona baseado no princípio de quando você dá para a sua célula o que ela necessita, elas se recuperam, se regeneram. Então, é isso que a gente precisa passar para as pessoas, que não é remédio, tá? Então, o que acontece, né? Tudo isso não é um milagre, tá? Tem aí uma explicação para isso, tá? O que é? Quando você aumenta a sua glutationa, né? Você aumenta seus antioxidantes, você consegue diminuir o quê? O excesso de radicais livres que é produzido. Então, os tecidos e os órgãos, eles vão começar o quê? A trabalhar, né, de forma correta. Então, vamos definir o que é suplemento. São produtos de ingestão quê? Oral, apresentados aí de diversas formas farmacêuticas, tá? E ele é constituído de quê? De nutrientes, que são vitaminas e minerais, substâncias bioativas, que são os fitonutrientes, enzimas ou probióticos, tá? Isso é uma definição geral. O genoxidil, né? Ele é baseado em vitaminas, minerais e substâncias bioativas, que são os fitonutrientes ou fitoquímicos. A finalidade principal do suplemento alimentar é o quê?
complementar aí a sua dieta. Com exceções dos suplementos de enzima e probiótico, não é necessário destacar no produto um benefício específico, tá? Muitas pessoas perguntam, suplemento tem que ter, você precisa colocar lá o benefício para quê? Não, não precisa, tá? Isso eu peguei dados da Anvisa para vocês. Então, aqui, o que precisa conter aí, né, no rótulo segundo a Anvisa, para vocês saberem que nós estamos com o nosso rótulo extremamente de acordo com o que é solicitado pela Anvisa, tá? Então, o que a gente precisa? Precisa do nome do produto, né? As recomendações do produto, quanto à quantidade, a frequência diária, né? Para o grupo aí de faixa etária, tá? Advertências gerais, né? Outras específicas, que variam aí de acordo com a composição ou a forma de administração. Restrição de uso, quando o produto não pode ser consumido aí por um determinado grupo populacional. Então, por exemplo, se você colocar assim, até está lá embaixo, eu vou mencionar depois. A tabela nutricional tem que descrever as quantidades dos nutrientes, as substâncias bioativas, então já está tudo lá relacionado. Então, as pessoas perguntam, o que tem na composição? É aquilo que está exatamente aquilo que contém no nosso rótulo, nem mais, nem menos, tá? Então, assim, as pessoas falam, tem X lá na composição do mesh, que eu sempre falo para vocês, e é que eu gosto de explicar para vocês sobre a tecnologia Genoxidil, que é o que que diferencia aí dos outros produtos. Então, vamos ficar muito atentos na quantidade de produtos que nós temos aqui no Brasil, tá? Cada país tem aí suas particularidades, né, em relação à vigilância sanitária, então tem que, às vezes, estar aí alterando uma coisinha ou outra, um fitonutriente ou outro, para poder atender aí a legislação, tá? Ingredientes, a lista de ingredientes constituídos e com todos os constituintes usados na formulação. A declaração de presença de alergênicos, contém glúten, lactose, não contém, isso nós estamos de acordo, tá? Então, assim, novamente, não precisa colocar os benefícios, é opcional, tá? Quando presentes, né, aí tem ali umas regras que você tem que seguir, mas quando presentes, é isso que é importante essa palavra, então não é obrigatório. Aqui é o segundo nível. Qual é o segundo nível? Vocês saberem que nós temos o quê? Uma autorização de importação pela Anvisa. Então, nós estamos ali tudo certinho, regulamentado pela Anvisa, tá? Então, esse é o segundo nível de conhecimento. Então, essa aqui é a nossa autorização de importação. Qual é o nosso terceiro nível? Saber sobre a proteína NRF2, o que ela significa? Ela é um fator de transcrição ou regeneração nuclear. Então, o que ela faz? Ela atua aí em mais de 2.000 gêneses que carregam o quê? Muitas funções. Eu enumerei algumas delas para vocês. Diminuem os radicais livres. Eu coloquei RL, me desculpem, são radicais livres. Inibem a inflamação silenciosa. Diminuem a acidez e a oxidação. Melhora aí o nosso sistema imunológico e a oxigenação celular. E tem aí muitas outras funções, tá? E a proteína F2 estimula o quê? Que é muito importante, a produção de antioxidantes mitocondriais, tá? Que são aqueles antioxidantes que são produzidos naturalmente pelas nossas células, tá? Pelo nosso organismo. Quem são eles? Glutationa, superóxido dismutase e a catalase. Então, isso é de extrema importância vocês saberem. Então, esse é nosso terceiro nível. Tem live sobre isso, tá? Sobre a proteína NF2. Eu vou estar fazendo novamente essa live para poder falar de uma forma mais simples, mais clara para vocês entenderem sobre ela, porque é uma proteína um pouco mais complexa aí, mas vamos estar tentando abordar de uma forma mais simples possível. E vamos lá para o quarto nível, são o quê? Os sistemas de saúde. O que é importante vocês saberem? Quais são os 5 sistemas de saúde
que o nosso produto atua. E ele atua em sistemas de saúde que nós já temos, certo? Ele só vai fazer o quê? Movê-los de uma forma melhor, entendeu? Fazer com que eles estimulem de uma forma melhor, mais benéfica para a nossa saúde. E quais são eles? Sistema desintoxicante, eu coloquei como exemplo ali na ilustrativa a clorofila, imunológico, a curcumina, antioxidante, a astaxantina e espirulina, a nutrição celular, que é o licopeno, e a antidade, que é o resveratrol. Então, são só exemplos, tá? Todos têm aí diversas funções, né? Para o nosso organismo, mas eu coloquei algumas para exemplificar, para ilustrar também. Então, é importante saber os 5 sistemas de saúde que o Genoxidil atua. E aqui são as lives, tá? Tem diversas lives sobre os sistemas de saúde. Cada live que eu faço, eu coloco informações diferentes, eu abordo assuntos diferentes para vocês, sempre agregando conhecimentos, novos conhecimentos para vocês, tá bom? Então, eu coloquei aqui só para exemplificar algumas delas. Então, ainda falando do 4º nível, vamos falar de quem? Mais dos ingredientes. E agora vem aqui a tecnologia aprovada Genoxidil. O que significa isso, pessoal? Que por mais de 36 horas, nossos cientistas eles aplicam o quê? 5 processos confidenciais a todos os ingredientes. Nós sabemos 2 deles, que são processos o quê? Aprovados, padronizados para todos. E aí está o que é importante, de tal forma que, independente dos fitonutrientes indicados aí pelos ministérios de saúde de cada país, os depoimentos e os benefícios serão semelhantes a todo mundo. O que isso quer dizer em resumo? Que independente se lá na original do México tem 50 e aqui mais de 50 e aqui mais de 20, o que importa é essa tecnologia aprovada Genoxidil, que o benefício final vai ser o mesmo para todos os produtos, para todos os produtos, para todos os países, certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, vamos falar aí de alguns dos processos, tá? Os 2 processos que nós conhecemos, porque nem a fórmula da Coca-Cola a gente conhece, então, a fórmula do Genoxidil também nós não vamos conhecer ela na íntegra, né? Vamos lá, que é a nanotecnologia, que é uma molécula que se traz, o que significa, né? A molécula ela é trazida aí ao seu mínimo tamanho possível. E o que isso faz? Potencializa os efeitos, né? E dá origem aí a algumas propriedades que antes eram desconhecidas dessa mesma molécula. E isso é um processo que acontece antes da mesclagem, da mistura dos ingredientes. Então, isso é feito, né, em todos os ingredientes separadamente, tá? Através da musicoterapia, um outro processo que muitas pessoas também não conhecem, que é o quê? A terapia quântica, através da música clássica. E o que isso traz para a gente de benefício? A música, ela gera vibrações que fazem com que as moléculas vibrem de maneira o quê? Mais saudável. E aumentam, assim, a qualidade e a potência do produto, tá? Por quê? Porque vai agir no nosso organismo de uma forma harmoniosa, alinhando o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Então, sendo assim, a musicoterapia trabalha aí com as frequências energéticas, né, do nosso produto. Então, isso é um outro processo que é um diferencial aí do nosso produto. Ainda no 4º nível, outros processos importantes que hoje já são possíveis e que são aplicados ao nosso produto. Você está misturando vitaminas lipossolúveis com hidrossolúveis, né? E também ervas úmidas com ervas secas. Aí vamos lá falar dos ingredientes, né? Para vocês conhecerem os ingredientes. Quem são eles? Fitonutrientes, curcumina, extrato de clorofila, espirulina, licopeno do tomate, astaxantina e o resveratrol. Temos as vitaminas, vitamina A, retinol, vitamina B1, monitrato de tiamina, vitamina B2, riboflavina, B3, niacinamida, B6, piridoxina, B12, cianocobalamina,
B5, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, que é vitamina H ou a coenzima R, vitamina C, que é o ácido ascórbico, e a fitominadiona, que é a vitamina K. Os minerais que contêm nos fitonutrientes. Então, nós temos minerais que são as fontes dos fitonutrientes. Quem são eles? Magnésio, ferro, zinco, cromo, cobre e selênio. Aminoácidos que contêm na espirulina, triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina e a metionina. Então, esses são os aminoácidos que contém ali dentro da espirulina, tá? Então, não vai ter lá nos ingredientes lá do nosso rótulo, certo, pessoal? Vão ter ali na nossa ficha técnica, você consegue ter acesso a essas informações. Então, aqui são as lives que eu fiz sobre nutrientes. Tem aí a parte 1 e a parte 2. Também quero voltar a abordar sobre eles para vocês. O quinto nível, vamos lá, o quinto nível é a célula. É muito importante você saber que o genoxidil, ele age o quê? A nível celular, tá? Então, quando você, né, ingere ali produtos alimentícios, açúcar refinado, farinha branca, sal, gordura saturada, químicos que são conservantes, espessantes, quando eles se juntam aí ao oxigênio que nós respiramos, as nossas mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia, né, do nosso organismo, o que acontece? Você vai produzir menos energia e mais radicais livres, porque você não está colocando nutrientes de qualidade para dentro de você. E o que é o genoxidil? Genoxidil são nutrientes de qualidade que você coloca, por isso que ele age de uma forma positiva. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar aí ao quê? A produção aí, né? O aumento da produção de quê? De glutationa, superóxido dismutase, catalase, para quê? São antioxidantes que servem para quê? Para neutralizar, neutralizar o quê? O excesso de radicais livres do nosso organismo, tá? E quem são os radicais livres? São essas moléculas aqui, tá? Amarelas que ficam ali circulando, rondando as nossas células, querendo tomar o lugar delas, tá? E quando ela toma o lugar delas, as nossas células podem passar por muitas mutações e muitas mutações geram doenças, tá? Então, aqui eu gosto sempre de falar aqui um exemplo da nossa célula aqui, porque ela está ali, né, no seu meio intracelular, extracelular e intravascular. E o intravascular, você pode ver aqui uma artéria, né? E você vê o quê? O radical livre já ali bloqueando, oxidando ali a gordura na artéria. E isso pode ocasionar o quê? Um bloqueio dela. E o bloqueio dela pode vir aí a causar um infarto, tá? Então, isso são coisas de extrema importância. E aí, eu coloquei para vocês aqui explicadinho, tá? Detalhado, que é cada item que eu mencionei na célula, que vocês precisam saber das células, que é importante para conhecer a ação do nosso produto aí frente à nossa saúde, tá? Então, vamos aí voltar. Mitocôndria, a organela intracelular, onde energia e antioxidantes são produzidos, tá? As nossas células contêm aí mais de 2.000 mitocôndrias e são fontes aí de mais de 90% da energia do nosso corpo. A glutationa, superóxido dismutase e a catalase, que são os antioxidantes o quê? Internos, né? Que são produzidos por nossas mitocôndrias, tá? A proteína intracelular chamada proteína NRF2, o que ela faz? Ela regula a produção desses antioxidantes. Então, é importante saber que o quê? Nós temos estimuladores da proteína NRF2 na nossa composição. E um exemplo é a curcumina. Estresse oxidativo está ligado ao dano celular, tá? Que diz respeito aí à alta produção de espécies reatidas de oxigênio no nosso organismo, que vão fazer o quê? Danificar as nossas células se nós não tivermos o quê?
uma produção suficiente, uma proteção suficiente. E qual é essa proteção suficiente? São os antioxidantes, tá? Eles que são responsáveis por proteger, porque eles vão o quê? Vão lá agir no excesso de radicais livres. E os radicais livres? Vamos falar um pouquinho deles, né? Porque aí, ao longo de todos os dias, acontece no nosso organismo diversas reações provenientes das ações que realizamos. Simples ações: respirar, comer, andar, dormir. Nisso, inevitavelmente, nós produzimos os radicais livres. Então, o que eles são? São moléculas muito reativas que pegam elétrons de quem estiver ali ao redor. E isso pode causar danos à nossa célula, tá? Então, é importante estar sempre, né, como eu falo, tentando se alimentar de uma forma mais consciente, né? Praticando atividade física, né? Fazendo aí uma boa ingestão hídrica. Então, tudo isso vai o quê? Favorecer ali, né? Com que o nosso produto tenha uma ação ainda mais benéfica, né? Para o seu organismo. E aí vamos falar sobre a proteína NRF1, que é o fator respiratório nuclear 1, que é o fator de transcrição vital para quê? Para criar novas mitocôndrias, tá? A partir dos 30 anos, né, de idade, a biogênese mitocondrial, o que ela começa a ser? Menos eficiente. E o número e a qualidade de mitocôndrias, elas são afetadas, tá? Então, ali em resumo, quando você tem mais mitocôndrias e menos radicais livres, você vai ter células mais saudáveis, né? Células e órgãos mais saudáveis. Agora, se você tiver menos mitocôndrias, o que você vai ter? Mais radicais livres. E você, né, vai ter, por consequência, mais oxidação, e isso, né, pode ocasionar o quê? Está inteiramente ligado a quê? As doenças crônico-degenerativas e o quê? Menos energia. Então, você vê que a mitocôndria está ligada aí à energia. E a NRF1, ela ativa gêneses mitocondriais que criam proteínas envolvidas nas nossas células respiratórias e na transcrição do DNA mitocondrial. Dessa forma, as proteínas são necessárias para a produção aí, né, como eu mencionei, de novas mitocôndrias, tá? Então, agora vamos para o sexto nível, que é o último nível que vocês devem saber, tá bom? Então, cada um vai vendo aí em qual nível você se enquadra e vai tentando estudar através das minhas lives, né? Vai estudando. Também tem ali, eu estou lá como suporte para tirar dúvidas, né? Então, vamos lá para o sexto nível, que são as patologias, tá? Quais foram aí as patologias, né? Ou os assuntos que eu já abordei com vocês, tá? Que nós temos lá. Vitaminas que modulam o cérebro, que está ligada ao quê? Doenças neurodegenerativas, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, e também está ligado o quê? A demência, ansiedade, depressão. Então, eu abordei sobre todos esses assuntos, dando dicas para vocês aí, né, de vitaminas que nós temos do genoxidil e, né, como elas, a forma que elas podem beneficiar aí em cada situação. Falei também sobre diabetes mellitus, né, sobre hipertensão arterial sistêmica, que é aí a pressão alta. E a diabetes mellitus, eu falei, né? Abordei bem sobre a diabetes 1, a diabetes 2, as causas, as consequências, então foi muito importante. Falei sobre neoplasias, né? Que é o nome aí da doença, né? Que popularmente é chamada de câncer. Falei também agora da saúde da mulher, né? Que foi o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, né? A importância, né, da mulher estar aí se cuidando. E agora eu vou falar da saúde do homem, vou abordar sobre o Novembro Azul. Então, eu já coloquei aqui para vocês saberem que eu vou falar sobre câncer de próstata. E não só sobre câncer de próstata, como eu fiz, né? No câncer de mama, eu falei sobre a saúde da mulher no geral e dei dicas no geral que serviam para todos. E a do homem também, vou falar sobre dicas para todos. Então, pessoal, esses são os... E aqui são as lives, né?
para vocês terem aí, para vocês verem as datas com que eu fiz as lives, elas estão lá no nosso YouTube, tá? Se algumas ainda não foram baixadas, mas você pode encontrar todas as lives ali no canal do Gilberto Zanotti, que está lá atualizadíssimo, tá? E lá você consegue assistir na íntegra, tudo bonitinho, que é o quê? Para você estudar, se aperfeiçoar, que esses são níveis que vocês precisam ter conhecimento. Então, veja onde você se enquadra ali e vai tentando estudar, né? Conhecer, me procure, tire dúvidas do que vocês tiverem. Eu estou ali para dar suporte a vocês, clientes, distribuidores, tá? E eu estou ali das 9 às 5 de segunda, das 9 às 17, de segunda a sexta, para atender vocês. Então, esse foi o nosso treinamento de níveis de conhecimento. Eu espero que vocês revejam com muito carinho, se ficou alguma dúvida, vão lá, olhem novamente, anotem as suas dúvidas, converse com o seu distribuidor, porque ele também está capacitado, né? Ele entende, o seu líder, né? Ele entende também sobre isso, então ele está bem capacitado, ele é gabaritado aí para poder também lhe ajudar em tudo que for preciso, tá bom? Então eu me coloco aí à disposição e eu agradeço a atenção de vocês nessa terça-feira, um excelente feriado amanhã e fiquem com Deus. E semana que vem eu volto com uma nova live. E eu vou também estar, vou dar um recadinho já aqui, antes que eu me esqueça. Nós vamos iniciar lives agora, às quintas-feiras, às 15 horas, tá, pessoal? Então, vão ser lives que eu vou falar aí sobre os nossos sistemas, vou abordar mais para vocês conhecerem o nosso produto, para fixarem bem na cabeça de vocês o que vocês devem falar para as pessoas, né? O que vocês devem conhecer sobre o nosso produto, tá bom? Então, quinta-feira que vem, provavelmente eu já devo começar na quinta-feira que vem, às 3 da tarde, e daí na outra semana eu vou estar falando para vocês da saúde do homem. Ok, pessoal? Agradeço pela atenção e uma excelente noite a todos.